Sim, é tanta Bem, ansiedade para começar a falar que comecei antes de terminar o tempo ali. Mas acho que está todo mundo aqui junto com a gente. Eu sou a professora Laila, sou professora do curso de Direito da Unirio, mas também trabalho com cultura e psicologia. E primeiro dizer da alegria sincera da gente de estar aqui. Eu acho que isso transparece muito no trabalho que a gente faz, na forma como a gente conversa com vocês, porque a gente gosta muito desse projeto. A gente, a gente juntos criou uma própria sintonia, uma forma de carinho mesmo pelo projeto, que a gente fica até um pouco emocionado porque a gente está no final, né? Mas, inclusive, eu posso dizer que eu levo amizades aqui daqui para frente com as pessoas que fizeram parte, que fazem parte ainda, né, do projeto aqui comigo. Então, também estou encantada com as falas dos meus colegas anteriores e dizer para vocês que, de fato, a gente faz isso com muito carinho e com coração. Então, obrigada também pela atenção, pela presença, pela escuta ativa mesmo, né? Porque principalmente nesses, isso já entrando um pouco no tema que a gente propôs para hoje, a questão virtual às vezes é muito difícil de ter atenção, carinho, cuidado que vocês demonstraram ter também com a gente. Porque foi até o que a professora Natália disse, né? Uma metodologia ativa, a gente está aprendendo e ensinando. Então, o fato de vocês estarem aqui com a gente faz com que isso seja, o final de semana nosso vai ser muito feliz também. Então, obrigada pela presença, por vocês estarem aqui, pela escuta carinhosa e ativa que vocês estão dando para a gente, né? Então, vou pedir só para a Sônia retornar um pouquinho o slide, que eu vou apresentar o tema agora, de fato, desse último módulo, que é um pouquinho mais prático, né? Que é como construir um portfólio de sucesso em projetos sociais de esporte, e a gente vai trazer aqui uma abordagem um pouco diferenciada para tratar com isso, partindo primeiro de uma fala eu vou servir como epígrafe aqui, uma fala da própria professora Sônia, que diz que não basta ser bom, as pessoas precisam saber disso. Então, o portfólio, eu não sei se ela quis me ajudar, mas ela já deu o conceito de portfólio para a gente, né? O que é um portfólio de sucesso? É aquilo que a gente pode mostrar para as pessoas que a gente faz bem dentro da nossa atividade profissional, dentro daquilo que a gente se dispõe a fazer enquanto meio de vida, não só financeira, mas também aquilo que constrói a gente enquanto sujeito, né? Porque a atividade profissional não é apenas algo que a gente vai e ganha dinheiro. Se for isso, a gente entra num processo mais depressivo. A gente tem que entender também que isso nos constrói, faz com que a gente seja quem a gente é. Então, como que a gente pode mostrar isso? Essa dedicação, esse comprometimento, esse carinho que a gente tem com as atividades que a gente faz no dia a dia, né? É isso que é a proposta que a gente traz hoje. Mas para tentar ser um pouco diferente nessa abordagem, a gente partiu de uma tese. Eu falo a gente porque daqui a pouco vocês vão ter também a presença, né? Eu discuti com alguns bolsistas, a gente trabalhou, a gente fez esse projeto junto, esse módulo juntos, então eu não posso, né, tem que dar aqui também o crédito aos meus queridos bolsistas que ajudam muito a gente. Então, não apenas os professores, também como os discentes, os bolsistas, eles são incríveis e dedicados, então também fazer essa fala aí, em homenagem a eles. E eles construíram comigo esse projeto, não poderia ser diferente por conta dessa tese que eu vou trazer para vocês. A tese é de que a rede social hoje é o melhor portfólio, mais abrangente e com maior alcance no mundo que a gente vive. Então, né, se antes a gente fazia isso, a gente talvez até imprimisse, eu falo isso, porque uma pessoa que nasceu na década de 80, no começo da década de 80, a gente imprimia, né, esses portfólios para mostrar as coisas que a gente já fez para as pessoas, né? E hoje as coisas ficaram muito mais dinâmicas, porque a rede social, ela entrou de uma maneira na comunicação que a gente faz com as pessoas que não tem muito como voltar atrás. Então a gente precisa às vezes mostrar isso o tempo inteiro. Então o nosso portfólio ele é dinâmico, ele se atualiza, ele faz com que as coisas tenham que estar na mídia, né? E antigamente a mídia era só a televisão, o jornal. Hoje em dia a mídia social ela vale para todo mundo. E isso tem que estar na mídia o tempo inteiro.
tudo que a gente faz. Porque se a gente fizer e ninguém ficar sabendo, como a professora Sônia disse, não vai adiantar. E eu até anotei que também a professora Natália falou da era digital de informação. Então, vocês vão vendo que a gente, em sintonia sempre aqui dentro do nosso grupo, que é a era que a gente vive. E como eu falei para vocês, né, eu não nasci dentro dessa era digital da forma como ela é hoje. Eu acho que muitos de vocês também não, né? Então, algumas pessoas são mais jovens, nasceram a partir de 2000, tem muito a nos ensinar. E essa também é uma proposta da minha fala de hoje. Eu acho que a gente aprende muito sendo professor, principalmente com relação às redes sociais. Então, como que a gente pode desenvolver esse portfólio, mostrar, construir ele dentro das redes sociais, né? Aí eu vou chamar aqui, né, justamente uma pessoa que nasceu no ano 2000, acredito que sim, né, Fernando? Que é um bolsista, um discente, que ele faz um trabalho muito legal com a gente, e ele vai falar um pouco também para a gente sobre essa era das redes sociais, para me ajudar aqui a introduzir o assunto. Então, eu chamo aqui também para o palco o Fernando do Mar. Bom dia, consegue me ouvir, todo mundo? Ótimo. Eu sou sim, Laila, dos anos 2000. Eu sou de 2005, eu tenho 19 anos. Ai, Bom dia. Bom dia para todo mundo, mais uma vez. Meu nome é Fernando, como eu falei, eu tenho 19 anos e sou um dos 9 bolsistas de graduação do projeto. Eu faço Direito na Unirio e sou, inclusive, aluno da professora Laila, que acabou de falar, minha professora de Psicologia Jurídica. E, bom, eu vou até ter uma fala um pouco mais rápida, porque eu vou devolver o palco, como a professora falou, para ela mesma, para ela poder dar continuidade ao tema. A minha parte aqui vai ser mais uma introdução sobre essa questão do portfólio, né? Então, até pelo avançar das horas, indo mais direto no que eu estou proposto a falar com vocês, o que acontece? Esse tema muito relevante, né, do impacto das redes sociais no mundo profissional vai ser debatido hoje durante a nossa conversa. E a gente vai explorar como que as redes sociais elas podem funcionar como uma espécie de vitrine para as nossas atividades profissionais e ajudam a gente a construir uma identidade digital, uma identidade visual também e proporcionar visibilidade para aquilo que a gente quer compartilhar com o público, né? Então, alguns anos atrás, o currículo impresso ele era a principal forma de mostrar as nossas experiências e conquistas profissionais. Só que hoje em dia, as redes sociais elas surgem como uma plataforma que é muito poderosa para isso. E elas vão além de um simples meio de comunicação e elas se tornam verdadeiras ferramentas de construção e de exibição de portfólios, para a gente vender o nosso peixe, como dizem. Então, um portfólio nada mais é do que uma coleção organizada e estruturada de materiais que servem para demonstrar o conjunto de habilidades que a gente tem, de experiências que a gente passou, de realizações pessoais em uma área específica, seja no design, na arte, na fotografia, na arquitetura, nos negócios, no esporte. Então, a partir das nossas postagens e das nossas interações digitais, a gente se posiciona nas redes e com isso a gente mostra a nossa capacidade de criar uma narrativa profissional. E essa narrativa ela pode ser acessada de forma global, sem ninguém precisar nem sair de casa. Ou pegar numa folha de papel, que nem era antigamente, né? Um currículo. Porque um portfólio não deixa de ser um currículo, não deixa de ser aquilo que vai te representar. Pode passar o slide, por favor. Agora, indo um pouco mais a fundo na questão da relevância das redes sociais. A quantidade de informações compartilhadas nas redes sociais, ela cresce de uma forma muito rápida. E com isso, o potencial da gente se destacar nesse meio também aumenta. A competição e a concorrência também. Por isso, a gente tem que saber estratégias, que ela vai comentar um pouco mais à frente, de como a gente consegue se destacar também nesse meio. Mas o que é interessante aqui é que cada um de nós tem o controle sobre o que deseja expor. E isso é muito importante, porque a gente pode escolher de forma estratégica como que a gente quer ser visto e lembrado também por diferentes públicos, seja eles colegas de profissão, recrutadores, clientes ou até mesmo os colaboradores em potencial que a gente tem, variando de projeto para projeto. Então, traduzindo, o foco é o público que a gente quer conquistar para alcançar os nossos objetivos finais.
E a gente precisa ter isso claro em mente na hora de construir, de divulgar um portfólio. Pode passar mais uma vez o slide. Se a gente pensa, então, em plataformas como LinkedIn, Instagram ou até o X, que é o antigo Twitter, a gente percebe que essas plataformas elas vão além da socialização, porque elas permitem que a gente consiga exibir as nossas conquistas, os nossos projetos, as nossas habilidades, como a professora Laila acabou de dizer, de uma forma muito dinâmica, de uma forma muito interativa e de uma forma muito didática também. Por isso que é importante a gente frisar na questão da adaptação da linguagem. Como que a gente vai estar se comunicando com o público? A gente precisa adaptar o que a gente fala para aqueles que vão ser os nossos telespectadores, né? Então, um post com uma atualização profissional, a partir de um artigo interessante, ou até com a maneira como a gente vai interagir com outros profissionais, isso vai se somar para formar a nossa imagem profissional. E o melhor disso tudo é que isso é feito em tempo real e com a possibilidade também de ser visto por qualquer pessoa em qualquer lugar. Então a distância acaba sendo uma barreira quebrada nesses momentos e traz essa facilidade para o nosso dia a dia, já que a gente tem o celular na nossa mão e internet em tantos lugares, internet em casa, mas a gente tem também internet na rua. Pode passar o slide. E como eu falei, como a gente consegue definir o que a gente quer compartilhar, isso vai impactar na forma como somos percebidos no mercado de trabalho, por exemplo, a forma como a gente vai ser visto por pessoas de projetos semelhantes, a forma como a gente vai ser reconhecido e se vão querer ou não usar a gente como exemplo, como inspiração, se vão destacar o nosso conteúdo como um conteúdo de qualidade a servir de exemplo para os outros. Então, quando a gente escolhe destacar certas habilidades, experiências e até algumas opiniões, a gente tem a oportunidade de se conectar com outras pessoas, com outras empresas que compartilham dos mesmos interesses que a gente ou que buscam profissionais com o nosso perfil. Pode passar o slide. Tá. Sônia? Oi. Oi, obrigado. E, bom, Volto. no contexto do esporte da cultura, que é o foco do nosso projeto, né, o portfólio ele vai além de uma mera exposição, né, das atividades que são realizadas. Ele é muito, ele é muito mais que isso. Ele é uma ferramenta que serve de forma estratégica para mostrar o valor tanto social quanto cultural do projeto. Ele vai servir para criar um elo entre a organização, entre os participantes, entre os apoiadores e entre os possíveis investidores que um projeto pode vir a ter. Então, ele deve contar uma história que seja envolvente sobre o projeto em si. Então, por isso que a gente gosta muito de, como até o professor Magno falou ainda há pouco, de destacar histórias, trajetórias de pessoas que estão ali participando daquilo, vivenciam aquilo, porque essas histórias elas vão contar sobre como o projeto ele transforma a vida de quem vive nessas comunidades, de quem vive nessas áreas, e como o projeto é capaz de transformar e mudar a vida de tantas pessoas, porque nas visitas que a gente faz, a gente consegue perceber isso, que é uma ferramenta de mudança social mesmo, projetos desse estilo. Então, a gente pode dizer que o esporte e a cultura têm o poder de realmente unir as pessoas, de quebrar barreiras e até mesmo de melhorar a qualidade de vida, como a gente provou em outras capacitações que a gente teve ao longo desse ano. E o portfólio ele vai servir justamente para isso. É uma forma de transmitir essa transformação para o mundo inteiro, demonstrando o potencial de cada ação realizada e de tudo que a gente elaborou, de todo o trabalho árduo que a gente teve. Então, eu acho essa dica super valiosa. Aí eu separei, tive em mente aí, 3 elementos que são considerados chaves para um portfólio, que... Tá, pode deixar nesse slide, no slide anterior mesmo. Isso. Então, para os projetos de esporte e cultura, como eu estava falando, alguns elementos eles são fundamentais para que a gente consiga garantir que esse portfólio seja eficaz e impactante, porque a gente precisa impactar para ser visto, né? E o primeiro deles, eu acredito que seja definir e comunicar a proposta e os objetivos do projeto. Então, o primeiro passo vai ser deixar claro o que o projeto propõe.
qual o objetivo do projeto de esporte e cultura? Ele visa, não sei, talvez transformar atletas, promover atividades recreativas, ensinar habilidades culturais, como música, dança, canto, enfim. Partindo desse princípio, o segundo ponto seria uma espécie de documentação, uma espécie de exposição visual atraente e impactante. Então, no século XXI, no ano de 2025, para um portfólio de sucesso, para projetos desse âmbito, não pode faltar de forma nenhuma imagens boas e vídeos. E quando eu falo sobre imagens boas, não estou falando somente sobre a qualidade da câmera que você está usando, muito pelo contrário, mas como você transmite a mensagem que você quer passar, como que isso chega no receptor, como que isso vai chegar no público. Isso tem que ser algo bem pensado. Então, no esporte, a energia de uma competição, o esforço de um atleta e a união de uma equipe são elementos interessantes para transmitir o impacto de um projeto. Isso pode ser capturado, pode ser registrado, pode ser exposto também. Bem como na cultura, a expressão artística, seja ela por meio de apresentações, oficinas, atividades, algo mais teatral, isso também deve ser documentado. A gente sempre nas nossas visitas tira foto de tudo, porque a gente precisa prestar relatoria, mas também para a gente poder expor nas nossas redes sociais, no nosso perfil do Instagram. Então, sugiro como exemplo fotos, vídeos curtos, porque hoje em dia as pessoas dão preferência a ver um material que é mais curto, mais rápido, então vídeos aí de 30 segundos, e até mesmo depoimentos dos participantes, para transmitir a emoção e a transformação que foi proporcionada pelas atividades culturais e esportivas. E por fim, eu acredito que trabalhar com números, com resultados que sejam visíveis e também tangíveis é importante. A gente não pode deixar isso de fora. Então, quantas pessoas participaram das atividades? Quantos alunos integram o projeto? Quantos professores tem? Né? Como que o projeto ajuda a desenvolver as habilidades novas, esportivas e culturais? A gente precisa mostrar tanto número quanto histórias, deixar um aliado ao outro. Então, por exemplo, talvez um jovem que tenha superado alguma dificuldade pessoal através do esporte, ele tenha descoberto o seu talento como atleta. Ou uma pessoa que se descobriu em uma das aulas com alguma música, algo mais desse contexto cultural. Essas histórias elas são muito fortes e ajudam a humanizar o impacto do projeto, que é um dos intuitos pilares que a gente vai ter. Então, é isso. Isso é só uma rápida introdução para que a gente consiga aprofundar ainda mais a discussão sobre as redes sociais e a sua influência na construção da identidade profissional nessas áreas. Eu vou passar novamente a palavra para a professora Laila, que ela vai detalhar um pouco esses assuntos no módulo e vai explorar também como que a gente pode utilizar as redes sociais de uma forma realmente eficaz e também com o intuito de destacar as nossas trajetórias e construir, como diz o título desse módulo, um portfólio de sucesso. Bom, professora Laila, a palavra é toda sua. Obrigada, Fernando. Como vocês, né, podem ver, a camisa do Fernando é a camisa do projeto. Ele saiu, né? Mas vocês, não sei se vocês perceberam, ele estava com a camisa do projeto. Que é justamente, né, parece que a gente está colocando aqui em imagens o que a gente veio falando esse tempo todo, né, do quanto carinho que a gente tem pelo projeto. E também, né, essa fala dele mostra muito a importância da gente saber ouvir e aprender ensinando, né? Porque, como eu falei, muitos de nós somos hoje professores, instrutores, a gente já nasceu depois das redes sociais, né? Então, esse é um tema em especial que a gente precisa aprender. É diferente, né? A forma como a gente lida com essas redes, que a gente absorve, que a gente se comunica, é diferente. Então, a gente só vai saber lidar com isso na nossa vida, no nosso trabalho, se a gente ouvir e aprender com as pessoas que já nasceram nessa loucura que, para mim, particularmente, estou aqui apresentando para vocês, mas eu acho um pouco louco, justamente porque, né, não nasci nessa época, acho ela um pouco diferente, mas estou aprendendo com ela. E o que eu tenho para passar para vocês hoje é justamente isso, né? O que a gente consegue aprender com as redes sociais, sendo professores e instrutores nascidos em outro, não vamos falar, né, de mais idade, mas assim, né, nascidos em outra época. E aí, puxando de volta aqui o nosso tema, né, que a gente tem que, primeira coisa é essa pergunta, né, tudo que a gente falou agora, o que é um portfólio? Eu gostei de colocar essa palavra, o portfólio é uma coleção. É um pouco diferente de um currículo. Um currículo a gente leva para uma situação específica,
para tentar uma vaga de emprego, por exemplo, em um espaço que a gente queira trabalhar, né? Então, o currículo ele tem um direcionamento, ele é mais formal, né? Ele tem uma frieza maior, porque justamente ele vai descrever o que a gente já fez, né? Quais são as nossas experiências profissionais, mas com o objetivo específico de conseguir uma vaga de emprego. Isso é um currículo. O portfólio, ele é uma coleção. Ele é uma coleção de experiências vividas com sucesso, né? A gente vai querer mostrar aquilo que a gente faz melhor. A gente não vai colocar no portfólio. É claro que a gente tem momentos de falhas, momentos que a gente não conseguiu atingir, que talvez seja um dos momentos mais importantes da nossa vida. O momento que a gente mais aprende, que a gente forma a quem nós somos. É muito importante que a gente tenha também derrotas, mas a gente não precisa botar isso no portfólio. Então, o portfólio ele vai ser essa coleção de bons momentos profissionais que a gente teve, de projetos de sucesso, de atividades boas, e de uma forma mais bonita, mais imagética, diferente do currículo que geralmente ele ainda é mais seco, né? É mais um texto de Word. No portfólio, não. É interessante que a gente bote imagens e que a gente, né, se a gente estivesse falando de um tempo atrás, antes das redes sociais, a gente gostaria de imprimir essas imagens em colorido, por exemplo, de coisas que a gente fez com sucesso, para ficar bonito. Parece mesmo um álbum de retratos. E aí, quando a gente fala álbum de retratos, não denunciou, né, gente? Mas é isso. Quando a gente fala de álbum de retrato, o que a gente lembra também? Que já está ali no slide, justamente do nosso querido Instagram, que quando foi proposto que a gente fizesse uma fala sobre esse tema, na mesma hora eu lembrei do Instagram como um novo portfólio. O que é o portfólio hoje? Né? Aprendendo a ouvir com a juventude, a gente entende. Hoje o portfólio não é mais aquele impresso. Talvez em algum momento daquele impresso ele virou o digital, que a gente mandava por e-mail. Mas esse também já não é mais o portfólio. O portfólio hoje ele é dinâmico, ele é atualizado a cada momento da nossa vida, justamente nessas redes sociais. As redes sociais deixaram de ser um espaço apenas pessoal, de fotos, de imagens, de conversas, e passou também a ser um espaço profissional. Tem entrevistas de emprego, lugares em que você vai levar o seu currículo para conseguir um emprego, que eles pedem para que você deixe a sua rede social aberta para ver o que você faz. Claro que vai também acabar conhecendo um pouco do seu pessoal, mas hoje em dia, eu não sei, e aí já puxando um pouco para esse lado da psicologia também, da questão da saúde mental, eu particularmente não sei se isso é bom ou ruim para a nossa saúde mental. Eu estou mais inclinada a dizer que não é muito bom. Eu sempre tento separar um pouco, né? Mas a realidade, muitas vezes, ela vem de avalanche. Então, a gente muitas vezes não tem como separar algo que a sociedade já uniu. Então, o nosso pessoal e o profissional, nessas redes sociais, muitas vezes eles estão juntos. Um exemplo é esse que eu dei para vocês, que em determinadas situações de entrevista de emprego, eu sei que existem empresas que elas falam, não, abra a sua rede social, por exemplo, o Instagram, para eu ver quem você é, o que você faz, como você se coloca profissionalmente na sua rede social. Tem pessoas que têm, talvez seja saudável, um Instagram só para questão profissional e outro pessoal. Então, talvez essa pessoa pudesse deixar fechado o pessoal e abrir só o profissional. Mas tudo isso é muito novo. E por isso também é tão fascinante. A gente ainda tem muito o que fazer e construir juntos enquanto sociedade dentro dessas questões que se voltam para a rede social, para essa nova forma de comunicação e como ela tem entrado cada vez mais na nossa vida. Então, como eu falei para vocês, né, retomando aqui a nossa apresentação do slide, o portfólio é uma coleção de memórias, de experiências de sucesso, né? Vamos deixar no portfólio só o sucesso, vamos guardar para o nosso aprendizado daqueles momentos em que a gente não teve sucesso, mas para mostrar, a gente tem que mostrar que a gente teve sucesso. Que ele vai dialogar com o currículo, por isso que eu não botei, em um primeiro momento, eu tinha colocado aquele que vai conta, né? Um xizinho, portfólio versus currículo, mas não é, eles estão juntos, né? Mas o currículo ele vai ser objetivar, é uma coisa que tem mais um objetivo profissional, enquanto o portfólio ele é mais esse álbum de retratos, de como essa coleção de experiências de sucesso que a gente teve durante a nossa vida. Aí a minha proposta agora é mostrar para vocês como esse portfólio ele pode estar nesse. Eu
vou propor, mas existem outras redes sociais, cada vez mais a gente vai ter outras, né? Isso daí não é algo que a gente possa prever ou definir, talvez acabem todas essas, surjam outras, né? A gente não tem como saber, mas atualmente eu selecionei essas 4, né? Em primeiro lugar, o Instagram, o LinkedIn, que é, de fato, a rede social profissional, ela surge dessa maneira, né? No primeiro momento, dentro da comunicação, se estudava que as redes sociais mais amplas, elas iam desaparecer, como o Facebook, o Instagram, e elas iam virar essas redes sociais que são mais nichadas, né? Como, por exemplo, o LinkedIn, que é voltado para o âmbito profissional. A gente, né, não sei se vocês fazem parte, mas dentro do esporte existe, por exemplo, o Strava, que é uma rede social principalmente de corrida, mas que também serve para triatlon, até mesmo para fazer uma caminhada. Aí você marca lá, você coloca, mostra para todas as pessoas que andam com você que você fez aquela determinada atividade hoje, que seja uma caminhada, uma corrida, uma pedalada, né? Natação, você pode colocar musculação, tudo isso dentro dessa rede social. E durante muito tempo os estudos de comunicação mostravam que essas redes sociais queriam prevalecer. O LinkedIn, o Strava, o podcast, de certa forma, né? Mas essas mais amplas iriam sumir, mas não foi bem o que aconteceu, né? Pelo menos ainda não. O que a gente vê é que existem essas que estão focadas em determinadas áreas, mas existem essas que são mais amplas, mas elas têm dentro delas espaço para que você mostre o seu âmbito profissional e vai atingir um número muito maior de pessoas. Porque, por exemplo, se eu faço uma corrida, né, hoje de manhã, né, eu gosto, eu faço essa atividade esportiva. Se eu postar só no meu Strava, algumas pessoas vão ver. Agora, se eu quiser, achei que foi incrível aquela corrida que eu fiz, eu vou botar no meu portfólio mais amplo, né? Nesse caso, não é profissional, é apenas um lazer, particularmente meu. Eu vou querer colocar no Instagram, porque eu vou atingir um universo maior de pessoas. Então, se manteve essas redes sociais mais amplas, porque elas acabam tendo uma abrangência maior. Então, a gente quer ser visto. Isso faz parte do que a gente se transformou. Né? E mais ainda quem nasce a partir de 2000, não sei exatamente esse marco, essa geração X, né? Geração Y, tem essas divisões, né? Quem já nasceu com a rede social. Tem criança que nasce hoje que já tem um perfil no Instagram, que os pais fizeram. Você imagina que loucura que é isso, né? Quando a gente decide, eu lembro quando surgiu o Instagram, e no dia que eu decidi fazer um Instagram para mim, né? Então, assim, eu poderia não ter feito. Meu irmão, por exemplo, que é um pouco mais velho que eu, não tem. Ele é jovem ainda, tá, gente? Mas ele, por exemplo, não tem. Não tem nunca nenhum tipo de rede social. Não sei como é a vida dele, não sei o que ele come. Né? Mas a gente, agora, uma criança que nasce hoje em dia, ela não vai ter, por exemplo, essa opção. Ela não vai nem saber que existe esse universo em que essas redes sociais não existem. Então, quando a gente para pensar isso, porque a gente apenas vai vivendo o nosso dia um atrás do outro, a gente vai naturalizando. A gente naturalizou a rede social como se ela fizesse parte da gente. E as pessoas que nascem a partir disso, já nascem com a rede social, como algumas crianças hoje em dia, elas já naturalizaram para ela. Isso é a forma de se relacionar hoje em dia. Então, isso muda muito a forma como a gente se relaciona pessoalmente, mas também profissionalmente, que é especificamente o tema que a gente está tratando aqui. E aí pode passar, Sônia, por favor? O slide. E por quê, né? Eu já dei uma série de motivos. Acho que pode passar mais um, porque eu já falei, né? Na verdade, eu já falei que tem só as imagens, né? O Instagram, LinkedIn, né? Aqui, né? Eu já dei uma série de motivos, mas um outro. Por que por que essa abordagem de um portfólio a partir das redes sociais? E aí a resposta também é essa, né? Que o Brasil, isso saiu uma reportagem agora na revista Forbes, eu teria colocado aqui a referência, eu não coloquei, né? Mas eu posso passar depois para vocês, eu passo aqui no chat, que o Brasil é o terceiro maior consumidor de redes sociais no mundo. Então, além de tudo isso que eu falei, né, de ser uma realidade nova que a gente está vivendo dentro do mundo, o Brasil, em especial, ele é um acontecimento. A gente vê hoje, com relação ao Oscar, por exemplo, a gente vê que o Oscar vai
cada vez mais recebendo tudo isso que os brasileiros jogam para ele com relação ao filme Ainda Estou Aqui, que é maravilhoso, né? Sugiro que todos assistam, né? E com a Fernanda Torres, o quanto movimentou todo esse universo a partir da interação que os brasileiros fazem nas redes sociais. Então, o Brasil, de fato, é um grande consumidor de redes sociais no mundo e a gente está inserido nesse universo. Então, não adianta a gente querer, como meu irmão, por exemplo, sair desse universo, não dá porque ele está dentro da gente, do nosso país em especial, é ainda mais difícil de fugir. Por isso que, né, utilizar um portfólio dentro do universo das redes sociais é uma ótima pedida para a gente que quer mostrar as atividades que a gente faz. Né? E aí eu mostrei aqui, né, com relação ao Instagram, que é esse primeiro... talvez o que a gente vai gastar um pouco mais de tempo, porque ele é o que tem mais, que eu considero mais parecido com um portfólio, né? E ele tem uma abrangência enorme, que é o que eu mostrei aqui para vocês, né, de janeiro de 2024, mas eu não acredito que isso tenha mudado muito de um ano. Que, fora o WhatsApp, que é uma rede social um pouco diferente, que ela é mais pessoalizada, né, dessas que são amplas, o Instagram vem aí, ó, 91,2%, né, não sei se vocês conseguem ver aqui, tem que ter o óculos, né, mas é a segunda maior rede social utilizada, só depois do WhatsApp, que é um pouco diferente, né, se a gente pensar em rede social mesmo, o Instagram vem em primeiro lugar, sem dúvida, né, então, como a gente pode, aí agora voltando, né, tentei fazer uma fala um pouco mais prática, mas eu acabei também, que é importante que a gente pense também no universo em que a gente se insere hoje em dia. Mas vamos voltar um pouco, pensar um pouco como fazer esse portfólio dentro do Instagram, por exemplo, que vai ser agora o nosso próximo slide. Algumas dicas, né, para a gente. E aqui a gente tem 2 pontos. A gente pode utilizar um portfólio no Instagram para o nosso perfil pessoal e pessoal ao mesmo tempo, né? Mas também para o nosso projeto. Aqui o nosso grupo, a gente tem do Reação, a gente tem um Instagram, inclusive, que a gente movimenta muito, a gente gosta muito, a gente tem muito carinho por ele também, eu espero que vocês todos sigam, porque a gente faz isso com muito amor, os nossos bolsistas de ciência, eles fazem isso de uma forma muito legal, e a gente tem hoje em dia também, né, como eu falei, existem vários perfis que não são de pessoas, são de projetos. E isso é interessante, né? Um portfólio do projeto, além do nosso, mas também eu vou fazer essa fala tanto para um portfólio pessoal, profissional, né? Não vou aqui falar como você deve fazer o seu perfil pessoal do seu dia a dia, da sua vida, da sua família. Estou falando enquanto profissional, né? E também dos projetos. Aqui algumas dicas, né? Para um projeto, se for pessoal, o nome é bom que seja o nosso, né? Nosso, mas aí geralmente a gente coloca professora Laila, ou então Laila advogada, se fosse o caso, enfermeira, Sônia professora. Então a gente pode botar isso no nome. Mas se for do projeto, que ele seja, que ele, no mesmo momento que você bate o olho, você consiga entender do que se trata, que ele seja curto e intuitivo, que são as frases que a gente utilizou ali. Uma foto de perfil também que represente o projeto. E se a gente configurar, e aí é uma coisa técnica do Instagram, existe uma forma de você configurar a conta como profissional. E aí você vai ter acesso a dados que você não tem no pessoal. Por exemplo, quantas pessoas visualizaram seu perfil, a sua foto tal. Qual foi o engajamento que essa foto teve? Um vídeo. Então, você vai ter alguns dados, de algumas métricas que você não teria, a gente não tem no nosso perfil pessoal. Né? E aqui, com relação aos conteúdos e publicação, tem uma coisa que também é muito atual, que a gente chama de algoritmo, que ele vai mostrar ou não a sua publicação. A gente tem que aprender a lidar com ele. Então, o que é que faz com que aquilo apareça ou não? O algoritmo é como se fosse uma receita de bolo para ver quais são as coisas que estão funcionando melhor dentro da rede social. O que as pessoas estão vendo mais, gastando mais tempo olhando ali. Porque o que faz uma rede como o Instagram permanecer e continuar é que ela prende a nossa atenção. Então, ali a gente está vendo um monte de coisa que a gente não veria em outro espaço, né? Uma publicidade, um produto.
né? Então, a nossa atenção é o produto que está sendo, entre aspas, vendido dentro dessas redes sociais. E para você lidar com esse algoritmo, para fazer com que a sua publicação ela apareça mais para outras pessoas, você tem que, por exemplo, entender que você não pode postar 10 fotos em um dia. Se você fizer isso, a primeira aparece, a segunda não entra no algoritmo, porque as pessoas não vão ver só a sua foto, e aí você vai acabar perdendo, que está dentro do que eles chamam de algoritmo do Instagram, você vai acabar perdendo visibilidade. Então, por isso, um calendário editorial com postagens regulares, todo dia uma foto, é o melhor dentro dos estudos que existem hoje em dia, desses algoritmos do Instagram, porque muita gente faz estudos justamente porque a publicidade ela é muito forte dentro dessa rede social. Uma foto por dia é o ideal. Se você posta 2, você já não vai ter tanta visibilidade. Eu tenho um Instagram da minha turma, né, de ética na universidade, em que eles fazem todo semestre um calendário certinho, durante 30 dias, todos os dias tem postagem. A gente vê como aumenta, no final já está aumentando o número de visibilidade que tem aquele Instagram, né, aquele perfil. E é sempre interessante, justamente por conta disso, desse algoritmo, que a gente não faça sempre a mesma coisa, sempre a mesma foto. Se você posta foto, você vai aparecer num outro âmbito se você fizer um carrossel de fotos, ou vídeos, ou reels, como é chamado, que são vídeos, né? Isso faz com que acabe tendo mais visibilidade. As legendas também são importantíssimas. Às vezes a gente acha que só a imagem já fala, mas a imagem está sempre dialogando com a legenda. Então, legendas curtas, porque textão não funciona, porque as pessoas já estão preocupadas em ver o que está vindo depois. Então, claro que em algum momento você pode querer fazer um texto mais reflexivo e fazer um textão, e pode funcionar muito bem. Mas no dia a dia, né, para você ter mais visibilidade, é interessante que você use legendas curtas, palavras de frases fortes de efeito que vai trazer, vai engajar, vai fazer com que aquelas pessoas queiram ver aquela foto e, eventualmente, ler depois um texto maior que você poste, né? E pode passar, por favor, professora. E aí, mais uma vez, né, pensando especificamente agora nesse engajamento, no crescimento do número de seguidores, é importante que vocês sempre respondam todos os seguidores. Se alguém falou alguma coisa, qualquer coisa, vocês botam um coração, porque se você botar um coração, isso é interessante, né? Não é só aquela pessoa que vai ver o coração, aquilo vai fazer com que você movimente o seu perfil. Você movimentando o seu perfil, ele vai aparecer para outras pessoas. Porque se aquela foto ficar quietinha ali, isolada, se ninguém escrever nada, não vai acontecer nada ali, o Instagram não vai mais entregar ela para ninguém. Agora, se ela começar a ter movimento, ele vai começar a entregar para um monte de gente. Isso tudo não é alguém que está pensando, é o que eu falei, esse tal de algoritmo. Existe uma receita ali para ver como que vai aparecer, o que não vai, dependendo da interação que essas postagens tenham. Então, não deixe de responder ninguém, não é só para ser educado, devemos ser educados, devemos ser gentis e tratar todas as pessoas nas nossas redes sociais com cordialidade, mas também por conta dessa visibilidade que vai fazer com que que o seu perfil tenha, se você deixar ele em movimento. Tá? Muitas das redes sociais funcionam em movimento. Então, responda. Vale pedir para a mãe, para o amigo, para o esposo, para a esposa, para os filhos, para ficar comentando? Vale. Só não pode ficar muito claro isso, né, gente? Porque se parecer que só a mesma pessoa fala para o tempo inteiro, sempre a mãe da pessoa, e as outras pessoas vão olhar e vão. Não tem problema, mas elas vão perceber. Então é bom pedir para as pessoas sempre comentarem mesmo na postagem de vocês, que isso vai fazer com que ela possa aparecer para outras pessoas, que é isso que a gente quer quando a gente tem um portfólio profissional. Pessoal, não, né? Pessoal, às vezes a gente quer aparecer só para algumas pessoas, para os nossos amigos, mas profissional a gente quer aparecer para muita gente. Então, façam essa resposta, essa interação, deixem ele em movimento. É a melhor forma de aparecer para mais pessoas. Isso também tem tudo a ver com marcar e colaborar. Marque e colabore com parceiros, marcar os parceiros, né? Pessoas que fizeram o projeto com você. Marca, porque aquilo vai aumentar a visibilidade. Não só dos seguidores, dos seus parceiros, como isso que eu falei, vai deixar a sua rede em movimento. Então, e colabore, né? Você vai no seu parceiro também, escreve, porque aí você vai aparecer para os seguidores dele quando você está escrevendo no perfil deles.
tudo isso faz com que vocês tenham visibilidade e deixem a sua rede em movimento. Não esqueçam nunca disso. A importância de deixar a rede social, o nosso portfólio, em movimento, né? Que é diferente da nossa rede pessoal. A gente pode ou não, porque tem gente que gosta, né? De aparecer a nossa vida pessoal. Tem gente que não. Mas a profissional, se a gente quer ter visibilidade, a gente tem que estar o tempo inteiro movimentando aquela rede social. Isso, principalmente no Instagram, é isso que funciona para ele. Vão ter outras lógicas, como, por exemplo, o TikTok, tudo mais ou menos dentro desse princípio, mas vão ter outras lógicas. Agora, o Instagram, os estudos já mostram isso, que essa é a maneira de fazer com que seja entregue para mais pessoas o seu conteúdo. Muitas vezes, a gente não precisa nem... Porque você pode patrocinar, né? Você pode pagar para aparecer para outras pessoas. Muitas vezes, as redes que mais funcionam não são aquelas que patrocinam o conteúdo para ele aparecer. São aquelas pessoas que movimentam a rede social. Esse é mais importante, às vezes, do que pagar a meta para entregar aquilo para outras pessoas. Se fizer isso, tem que também movimentar do mesmo jeito. As lives também sempre ajudam justamente para mostrar que a gente conhece o assunto, a forma como a gente trabalha, do que a gente está abordando. É sempre bom também fazer esses vídeos e falar sobre tudo isso. Está abrindo. Aqui são alguns exemplos, né? A gente trouxe alguns exemplos de projetos sociais que trabalham com o esporte, e o Diego Barbosa é meu treinador de corrida, tá, gente? Porque eu acho ele muito bom em rede social. Hoje, por exemplo, quando eu acordei para vir para cá, né, comecei a fazer meu café, abri, ele estava lá postando que de 5h30 da manhã ele estava indo fazer uma corrida. Eu já pensei, gente, eu preciso correr. Então, assim, isso faz, essa interação que a pessoa faz, que eu acho que junta muito o pessoal com o profissional, que eu acho que tem repercussões na saúde mental, que a gente tem que avaliar enquanto pessoa, se a gente aguenta, suporta ou não, mas que funciona, né? Então, mostrar... olha o portfólio, né? Mostrando as principais, as maratonas que ele fez, as coisas que ele faz, que não faz. Então, isso já é quando vai mostrar como é que eu quero um treinador de corrida. Esse aqui, ó, tá aqui o portfólio dele. Né? Então, isso faz com que a pessoa possa aparecer dessa maneira e mantém aqueles alunos que ele tem. Justamente como eu acordei hoje e vi que 5h30 da manhã ele estava saindo para correr. Eu fiquei pensando, meu Deus. Mas, enfim. E esses outros são de projetos sociais que a gente buscou, né? Também para mostrar para vocês um pouco um perfil do que pode ser um Instagram bom. Assim, eu, particularmente, acho quanto... Tem uma questão de gente que entende que tem que ter uma identidade visual. Eu entendo que, como o Instagram também é algo pessoal, a gente gosta de ver coisas diferentes, não parecer que foi formatado, então está sempre igual. Eu acho interessante que as postagens tenham cores diferentes, né? Isso também tem controvérsias, né? Tem gente que acha que tem que ser... Assim, esse do meio, por exemplo, vocês podem ver, não parece algo profissional. O Instagram tem um pouco isso, que ele faz parte da nossa vida. Então, a gente olha aquilo, não parece profissional, a gente continua. Já o primeiro, ele tem mais um formato que parece profissional. E aí, muitas vezes, isso pode repelir a pessoa, porque ela está ali, abre o Instagram para ver coisas, muitas vezes, pessoais. E aí, se ela vê algo que é muito formatado, ela talvez não se interesse. Então, é uma percepção minha, assim, eu sou dessa linha de que tem que ter formas diversas dentro do Instagram. Aqui, essa rede social, que é o LinkedIn, ela já nasce com esse propósito de ser um portfólio de relações profissionais. Então, quem quer se mostrar dentro desse universo, é bom estar ali, né? Estar no LinkedIn e colocar, mas aí ali no LinkedIn você vai falar especificamente de questões voltadas para o âmbito profissional. Então, ele já não é essa questão, como eu mostrei no Instagram, que tem um pedaço da vida, um pedaço profissional, que eu acho que funciona melhor. Por isso, eu ainda acho que, por mais que o LinkedIn seja específico para profissional, muitas vezes o Instagram funciona melhor como um portfólio. Pode passar, por favor. Aqui, né, só mostrando um pouco do LinkedIn, que é justamente essa experiência voltada para o âmbito profissional.
E algo que eu sou apaixonada, né? O nosso projeto, a gente tem um podcast, inclusive eu gostaria que vocês escutassem, fizessem parte, seguissem, ouvissem o que a gente fez com muito carinho também, a gente se divertiu muito, foi muito bom fazer, que se chama Reação Cast. A gente entrevistou pessoas que participaram do projeto, pessoas que são atletas, e de uma maneira a gente queria até fazer mais, né? Mas infelizmente o projeto vai acabar. Mas a gente fez alguns episódios e o podcast tem essa característica de conseguir atingir as pessoas de uma maneira mais dialógica. Então, você está conversando, reflexiva, que você vai poder abordar o tema de uma maneira mais ampla, pensando, conversando. E você pode mostrar mais a sua personalidade e cria esses momentos de descontração. Então, também é uma maneira de você mostrar. Você pode. Aí a gente acha, às vezes, que é muito difícil fazer um podcast, mas às vezes a gente consegue gravar. Claro que no estúdio a qualidade do som vai ser melhor. A gente pode fazer vídeos curtos mostrando com o nosso próprio celular, muitas vezes, computador, e divulgar um pouco essas conversas com pessoas que possam agregar a nossa experiência profissional. Né? Eu acho que o podcast é algo muito do futuro, do presente, mas também cada vez mais isso vai ser uma forma de comunicação. Então, eu aconselho também a apostarem no podcast como um âmbito profissional. Aqui alguns podcasts, o nosso é esse, Reimaginação Cast, é esse primeiro. Aí eu trouxe também alguns outros exemplos dentro desse universo de projetos sociais voltados para o mundo esportivo. Então, aqui mesmo para vocês verem que existe. Né? Existem vários podcasts sobre tudo que vocês podem imaginar, mas também sobre aquilo que a gente faz, né? Especificamente a atuação profissional de vocês. Pode passar, Sônia. O TikTok é algo que indo sem volta a gente, né, da década de 80 e assim, a gente ia antes, pessoas, né, que são jovens há mais tempo, né, tem mais dificuldade, porque ele realmente é muito dinâmico, é muito rápido, que esse monte de vídeo eu ainda estou tentando lidar, mas não é um caminho sem volta. Eu falei, a nova sensação da juventude, meus alunos em sala de aula, eles veem, às vezes, vídeo de conteúdo de sala no TikTok. O TikTok veio para ficar, assim, né? São vídeos, menos fotos, não são fotos como no Instagram, são vídeos. Então, como eu falei, é o movimento, é o que dita essas redes sociais. E se a gente conseguir, né, se a gente conseguir se inteirar nessa rede social, é muito importante também para atingir principalmente esse público mais jovem. O público mais jovem tá no TikTok. Aí pode passar, Sônia, o próximo. São os exemplos de... E esse é TikTokers, que são né, também a linguagem da juventude. São alguns projetos sociais voltados para o esporte que estão no TikTok. Então, eu aconselho vocês a olharem, acompanharem, ver, criem, né? Mesmo que a gente não viva ali, né? Criem essa rede social para a gente entender, muitas vezes, o que os nossos alunos mais jovens, vocês lidam com criança, como que é a dinâmica deles dentro dessa rede social. E criar, né, esse perfil também é interessante. Então, algumas dicas, se puder voltar, né, para esse portfólio de sucesso nas redes sociais. Para a gente criar, a gente tem que entender aonde a gente quer chegar, qual é o objetivo daquele portfólio. Como eu falei, né? Um Instagram pode ser o nosso Instagram pessoal, e aí a gente vai ter foto da nossa família, as coisas que a gente faz, a gente deixa de fazer, e aí não é o objetivo de um portfólio de sucesso para projetos de esporte ou profissional. Então, o objetivo, tendo esse objetivo, não esqueçam dele, ele está aqui. Porque muitas vezes é isso, eu não vou ficar postando foto da minha família ali naquele espaço que ele é profissional. Então, defina um objetivo para que ele possa ser atendido, né, pelas nossas próprias escolhas depois. E aí, como eu falei, né, tem que escolher os melhores trabalhos e aí deixar eles fixados em cima. No Instagram tem isso especial, né? Nas outras redes sociais devem ter outras formas de fazer. Mas deixar ele sempre ali para que as pessoas possam ver. E na bio também, ali em cima, é bom colocar esse espaço, né? E aí mostrar no dia a dia, como eu falei, alimentar sempre esse portfólio com boas experiências que a gente tem. E sempre que a gente for, carregar nas cores, né? Ou seja, valorizar mesmo. É isso que as redes sociais fazem. Valorizar. Às vezes nem foi tão bom, mas você carrega nas cores lá e faz com que pareça bom. Né? É assim que funciona.
E também, né, deixar um espaço para se apresentar, pode ser uma coisa fixa, né, mas aí a própria pessoa por trás do projeto em si, ou então pessoas que fazem parte do projeto têm que ser apresentadas ali para criar essa identidade. E sempre que seja limpo, né? Muita informação numa postagem às vezes não funciona, porque a gente está vendo muita coisa ao mesmo tempo. Então tem que ter simplicidade e objetividade nesses posts, deixar ele sempre bonito e simples para que a gente possa atingir mais pessoas. E aqui, né, fechando, com dor no coração, que a gente queria continuar com vocês, mas agradecer, muito obrigada com a fotinho da nossa equipe ali para vocês, tá? E aí, precisando, né, que tem alguma dúvida, querem trocar uma ideia sobre essas redes sociais, podem contar sempre comigo e com a equipe do projeto. Obrigada, gente, pela atenção. Maravilha, excelente, excelente, excelente. Obrigada, professora Laila. Deixa eu colocar aqui, muito bem. O link não está abrindo para mim aqui, não. Eu não sei se é só aqui que está dando um erro. É o da confirmar presença. Estou tentando abrir aqui. Sim. O que a gente pode fazer, então, Wallace? Se mais alguém tiver esse problema, sinaliza aqui para a gente poder anotar o nome de vocês, tá bom? Não, agora eu acho que eu consegui. Tem que fazer um login aqui. Agora acho que está indo. Então tá. Bom, a gente quer primeiro super agradecer a presença de vocês, a importância, né? Peraí, só um segundo, de vocês nos ajudarem também avaliando a atividade que nós realizamos. Esse retorno é super importante para que a gente possa acompanhar e saber quais foram os pontos positivos, aqueles pontos que a gente certamente vai melhorar nas próximas capacitações, tá certo? Aqui está o link, a gente também vai reencaminhar esse link aí por e-mail para todos os inscritos, porque nós temos esse é o nosso compromisso, né? Todo esse material dessa manhã vai ser encaminhado para vocês, os slides, as referências, para que vocês tenham esse suporte aí e esse contato aí direto conosco e todos os produtos que foram desenvolvidos no projeto. E a gente quer, assim, uma forma de agradecer a presença de todos vocês, passar um vídeo de 1 minutinho, que é mostrando o que nós fizemos aí ao longo desse 1 ano, né, como parceria, e nossa gratidão também por tudo, todo o acolhimento que nós tivemos nas visitas aos núcleos, enfim, foi tudo fantástico, e nas capacitações também, como hoje. Então, convido vocês aí para a gente poder assistir.
Obrigada a todos. E até Obrigada, a próxima. Sônia, foi maravilhoso. Legal, é lindo esse vídeo. Bom dia, boa tarde. Se a gente quiser falar alguma coisa, Eu só tenho que parabenizar cada um, né? Foi mais aprendizagem, né? Quanto mais a gente aprende, é sempre mais importante, né? Eu amei. Agradeço a oportunidade que tivemos aqui pela capacitação, foi muito bom, aprendemos bastante e que possamos trazer mais coisas assim para cada núcleo. Muito obrigada. Abraço a todos, gratidão e até a próxima.